Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no capítulo 16 do livro de 2 Reis, do verso 5 ao 9. O tema, as derrotas de Acás. O texto bíblico nos diz assim: Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Síria: Sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real, e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou, deportou seus habitantes para Quir e matou Rezim. Meus amados, Acás foi um rei apóstata que liderou pessoalmente seu povo nas práticas religiosas de Canaã abomináveis ao Senhor. Por causa disso, Deus permitiu que Judá sofresse investidas e sucessivas derrotas para os reis da Síria e Israel e invasões dos edomitas e dos filisteus. Azarias, avô de Acás, havia recuperado Elate para Judá, segundo Reis 14:22. Mas essa grande cidade portuária foi tomada de Judá e passou a pertencer à Síria. Rezim levou um grande número de judeus cativos para Damasco. Peca, rei de Israel, guerreou contra Judá. Matou em um só dia 120.000 guerreiros valentes de Judá, além do filho do rei, do mordomo e Eucana, segundo depois do rei. Levou 200.000 cativos, mas foi impedido por intervenção divina. Judá teve seu território invadido e foi derrotado tanto pelos edomitas quanto pelos filisteus, segundo Crônicas 28, de 5 a 18. Depois desses acontecimentos, Acás pediu socorro ao rei da Assíria e foi atendido. Rezim foi morto e Damasco conquistada. Peca foi substituído no trono de Israel por seu assassino, Oséias. Mas isso custou muito caro a Acás, que foi subjugado ao rei da Síria, enviando-lhe todos os recursos disponíveis do palácio real e do templo do Senhor. Acás tomou essa decisão contra o conselho do profeta Isaías, que o encorajou a confiar em Deus e não em seres humanos. O pedido que fez ao homem era resultado da sua falta de fé no Altíssimo e só deveria ser dirigido a Deus. Isaías 7, de 1 a 13. A voz do Senhor, os seus princípios e ensinos seguem disponíveis através de sua palavra para todo aquele que desejar ouvi-los e praticá-los. Muitos, como Acás, preferem se humilhar diante do homem a pedir ajuda a Deus, porque seguem seus próprios entendimentos baseados em conceitos e ideologias humanas. Muitas vezes até acreditam as causas de suas derrotas a Deus, se afastam dele ao invés de se aproximarem. Ele é a fonte única e suprema de toda a sabedoria. Não há outra igual ou melhor. Segundo Samuel 22:31, nos diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Não tenha medo ou dúvida. Deus é o nosso refúgio, em todo o tempo, principalmente nos momentos de aflição. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.